Oi, muito prazer, meu nome é Alice, eu sou jornalista, eu tô começando esse canal bem recentemente, já tem um vídeo aqui antes, ou IGTV, se você está vendo pelo Instagram, mas a gente está numa jornada inicial para falar sobre feminismo, futebol, em todas as instâncias, né? No jornalismo, que é a minha área de estudo particularmente, mas nas competições, femininas, no futebol feminino, nos outros esportes, comentaristas de futebol, ou seja, eu pretendo passar por todos os lugares. E para isso, eu tenho aqui um papel, porque o meu livro de verdade está emprestado, sinto muito, gente, de um dos livros que, se alguém me perguntasse assim, eu não sou nenhuma expert em feminismo, mas se alguém me perguntasse, Alice, qual livro você indicaria para quem nunca leu na vida algo sobre feminismo e quer começar a ler? Bom, eu acho que eu e 90% das pessoas que você perguntar isso vão te indicar o Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda Adichie, que é nigeriana. Esse livro, ele é um... Eu sou apaixonada por ele é maravilhoso. Na verdade, ele é escrito pela Chimamanda, meio que ela transcreveu uma palestra dela mesma para aquela TED Talk que ela deu na Inglaterra, se eu não me engano. E depois dessa palestra, ela transcreveu para um livro, adicionou alguns comentários, mas o livro é basicamente a palestra dela que tem no TED Talk. Foi o primeiro livro feminista que eu comprei na minha vida. Infelizmente o meu tá emprestado, mas enfim, trouxe aqui as frases que eu quero colocar. Esse livro, qual é a graça desse livro? Se você não conhece a Chimamanda Adichie, você vai conhecer isso daqui. Feminist. A person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Isso foi tirado, né, da palestra, em acordo, né, Chimamanda e Beyoncé, para fazer esse hino que é Flawless. Bom, gente, então por que eu trouxe esse livro? Por que eu estou falando desse livro? Porque esse livro é o feminismo mais básico possível. Ela relata as experiências pessoais dela, que ela viveu como mulher na Nigéria e depois fora da Nigéria, como ela descobriu o termo feminista, quando ela passou a se considerar feminista, e ela fala de situações comuns, ela quebra o tabu do termo feminismo, isso é muito importante no livro. E aí eu resolvi começar por ele, um quadro ou uma série, enfim, não sei como eu posso chamar, que é a seguinte, eu vou ler trechos desse livro e tentar encaixar em situações que a gente vê no esporte, no Brasil ou no mundo, algo que tem repercutido, mas especialmente no Brasil, né? A ideia é no Brasil. E eu acho que, como eu falei, esse é o livro inicial para quem quer ler sobre feminismo. Já que a gente está começando, eu achei que ele seria o que mais o que mais faria sentido nesse vídeo. Então vamos lá começar as citações de Chimamanda. Bom, tô com esse papel, gente, sinto muito. A primeira é uma fala dela que é a seguinte, que eu gosto bastante. Se repetirmos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores de classe, então em algum momento, todos nós vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser monitor de classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Bom, eu acho que é bem óbvio, né, comparar isso ao mundo do esporte, né, porque a gente pode nomear, felizmente, como eu falei no vídeo anterior, as mulheres estão crescendo, né, no jornalismo esportivo ou nas comentaristas, enfim, mas a gente conta no dedo, né, nomes marcantes, mulheres que estão nesse meio e, enfim, é totalmente normalizado o fato de que um apresentador homem comande programas esportivos, que um narrador homem narre, porque, por exemplo, agora que tem as mulheres narrando, a Isabelle Moraes, principalmente narrando futebol,
ela não é normal. Eu não sei se eu consigo ouvir, não sei o que, né? Tem toda essa discussão em torno de uma coisa que simplesmente é assim porque foi normalizada dessa forma. Só homens narram futebol. Então, a gente normaliza que os homens passem a narrar futebol. Esse é só um exemplo, mas eu acho que essa fala dela é pra tudo, né? É normal que homens pratiquem esportes, determinados esportes, e mulheres não. É normal que homens falem sobre o assunto e mulheres não. É normal que homens entendam sobre o assunto e mulheres não. E é normal que a mulher fique calada perante pessoas falando mesmo que ela tem a própria opinião. E tudo isso é totalmente normalizado na televisão e na internet, no jornalismo de rádio ou de impresso, enfim, não interessa. Isso é totalmente normalizado. Bom, a segunda citação é quando o Chimamanda vai falar da chegada dela nos Estados Unidos e das impressões que ela teve sobre o cultural, né, dos Estados Unidos em relação a essa questão do feminismo. E ela diz o seguinte: o que me impressiona em relação a várias mulheres americanas é o quanto essas mulheres investem em ser queridas, como foram criadas para acreditar que ser benquista é muito importante. E isso não inclui demonstrar a raiva ou ser agressiva, tampouco discordar. Demonstrar raiva ou ser agressiva, tampouco discordar. Eu acho que posso passar um clipe, né, de sequências de mulheres tentando falar e sendo interrompidas e não podendo discordar, e as pessoas ficarem com raiva dela porque ela não disse porque ela não concordou, ela ser chamada de nomes não muito legais e nem um pouco relacionados ao mundo esportivo. Enfim, acho que isso é muito claro, né, o que essa frase quer dizer. Não é agradável, a mulher nervosa causa desconforto, e por isso ela tem que ficar assim nos programas esportivos, né? Acho que a gente tem alguns casos aqui. Temos a Ana Thaís diversas vezes dando análises sobre futebol e no dia seguinte as torcidas enlouquecidas com ela porque ela falou, porque ela tocou num ponto que não estava sendo tocado. Temos Renata Fã várias vezes, mas como exemplo, aquela final da Libertadores, aquele vídeo da final da Libertadores, que ela acerta o placar e ela é totalmente escorraçada pelos companheiros de estúdio, né, de maneira brincalhona, e a Renata tem que ficar assim, pois é só um palpite, é só um jogo, não sei o que, e rindo, sendo que ela teve a opinião totalmente descartada, e ela não pode ficar brava, porque a Renata Fã tem que ser agradável, ela tem que ser muito benquista, e se ela ficar arrumando problema com os velhos jogadores de futebol que estão ali, sem a menor preocupação com nada, quem vai sair mal é a Renata Fã, com certeza. Então ela tem que ser benquista. Essa ideia de que a gente tem que ser benquisto perante a mídia, benquistas perante a mídia, é também um clássico do universo patriarcal, né, do mundo patriarcal como ele é. Essa aqui é um clássico também, mas eu acho que vale a pena ler, que é a seguinte: alguns homens se sentem ameaçados pela ideia do feminismo. Acredito que essa ameaça tem origem na insegurança que eles sentem. Como foram criados de um determinado modo, quando eles não estiverem naturalmente dominando como homens a situação, sentirão a autoestima destruída. Quando uma mulher tem razão mais que um homem num debate sobre futebol, a conversa acabou ali. Quem é mulher e gosta de futebol e de qualquer outro esporte, mas está numa roda de um bar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Já ouvi histórias ótimas sobre isso, tenho as minhas próprias. Você está falando ali de um Brasileirão, de uma rodada, e você dá uma opinião fora do padrão, acabou a conversa, a gente sabe muito bem como significa. Ou se não acabou a conversa, você vai ser reduzida ao ridículo, o que também acontece. E isso já aconteceu comigo com caras que simplesmente não têm o menor interesse por essa área, eles só assistem futebol ocasionalmente. E, enfim, eu confrontá-los é um insulto surreal, assim.
Eu acho que muita gente já passou por isso, eu acho que, enfim, não precisa entrar nesse âmbito. E aqui, gente, eu vou entrar numa coisa um pouco mais polêmica, que nossa querida Chimamanda está dizendo, mas enquanto eu leio, eu quero que vocês pensem, tentem imaginar, fechem os olhos e tentem imaginar a maioria dos programas na TV aberta no Brasil, como eles são, os programas de debate esportivo, enquanto eu leio. Vamos lá. Alguns dirão: ora, as mulheres é quem tem o verdadeiro poder, o poder da cintura para baixo, mas o poder da cintura para baixo não é poder nenhum, porque a mulher que tem tal poder, na verdade, não é poderosa, ela só tem uma boa ferramenta para explorar o poder de outra pessoa. Eu pedi para vocês imaginarem os programas da televisão aberta, porque provavelmente vocês imaginaram mulheres em pé, né? Essa é uma questão muito minha que eu levei para o meu TCC, que essa é uma coisa que me incomoda demais, que é a seguinte, né? Você vai assistir um programa na TV aberta, algumas exceções, claro, mas você vai ver 4 ou 5 ali ex-jogadores com uma blusinha polo, só não vão de chinelo porque é muito, né, por mim, eu uso chinelo para qualquer coisa, mas ali eles só não vão de chinelo, que é um esculacho muito grande, mas com um sapatênis ali, uma calça jeans e uma blusa, sentam assim, com a coluna assim, enquanto a apresentadora do programa não é nem convidada a se sentar. Ela está ali, lindíssima. Não estou dizendo de ninguém específico, são várias apresentadoras que a gente pode relacionar essa questão. Lindíssima, em pé, com um salto muito alto, uma maquiagem que você iria para uma balada. Você está totalmente com a sua cara totalmente perfeita, sem nenhuma falha ali, contrastando imediatamente com aqueles pessoas que estão ali para comentar o programa, que estão sentadas como se, enfim, dia comum na minha vida, sem problema com isso. E elas estão ali, né, com uma roupa que também poderia ser usada em uma festa, num lugar mais chique, né, enfim, que acentue justamente um poder que permite a ela comandar um programa de televisão, onde ela fica quieta e os homens ficam olhando de cima para baixo, de cima a baixo, ela várias vezes durante o programa, enquanto ela fala: e a final da Libertadores? E a final da Libertadores, gente, quem vai levar? Santos ou Palmeiras? E aí ela fica ali naquela posição decorativa, porque ela tem certo poder. Isso é uma citação que é triste, mas enfim, ela é muito óbvia e por isso que eu quis trazer ela aqui. A cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. Eu vou ficar por aqui, né, e deixar algumas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amo demais estudar essa área e poder juntar essas duas coisas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Meu Deus, eu tô muito youtuber. E se você está pelo IGTV, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima.